A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, é com muita alegria que eu venho aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quarta-feira e eu quero saudar a todos aqueles que nos assistem, aqueles que estão nos acompanhando desde segunda-feira, no início da semana, você que está em qualquer estado do Brasil, você que está na Bahia, você que está no Ceará, ou lá no Sul, enfim, aqui mesmo no Sudeste, pertinho, em Minas, São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Os irmãos também que nos acompanham através da TBN na Europa, os irmãos de Portugal, irmãos que estão agora também no Oriente Médio. Olha, nós formamos uma grande família ao redor do mundo e eu creio que Deus abriu esta porta desta programação para que nós estejamos bem próximos. A palavra nos une e mesmo que fisicamente estejamos distantes, estamos no mesmo espírito e no mesmo propósito. Então, sejam todos bem-vindos. Olha, hoje logo mais às 7h30 nós teremos o nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Este culto é um culto de estudo da palavra e mais do que isso, eu creio que há uma importância muito grande neste seminário no meio da semana, e eu sempre falo sobre isso, porque todos nós vivemos correndo, com muitos afazeres, temos o trabalho, a casa, tantas situações inerentes à nossa vida diária, e nós precisamos ter um momento no meio da semana para pararmos um pouco, ouvirmos a voz do Senhor, louvarmos a Deus, prestarmos o nosso culto racional a Ele. Então hoje, você que está aqui no Rio de Janeiro terá esta oportunidade de vir até a nossa igreja, nossa sede internacional, que fica na Rua Maricá 320 Campinho. E você que está em qualquer outro lugar do mundo, pode acessar o site www.igrejacristovive.com.br. Através do nosso site, você clicando no ícone assistir ao vivo, vai poder acompanhar este culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos continuar assistindo a mensagem que tem como tema o Deus da Abundância. E desde o início da semana eu tenho dito que nós, da Igreja Cristo Vive, deste ministério, nós temos muita certeza de que o nosso Deus, o Deus da graça, é o Deus de toda provisão. O Deus a quem nós servimos, a quem nós prestamos o nosso culto racional, é o Deus que tem toda sorte de bênçãos para as nossas vidas. É o Deus que tem prazer em suprir cada uma das nossas necessidades. Palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós cremos neste Deus. Nós não acreditamos que Deus quer ver os seus filhos passando necessidade, sendo envergonhados, com dívidas, com um nome sujo. Não. Como um bom pai, como o melhor pai, como um pai de amor, o nosso Deus tem prazer na nossa prosperidade. Assim diz o salmista, que ele se compraz na prosperidade dos seus servos. Então, se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha que tremendo. O sábio nos diz que ter um trabalho, que poder ter aquilo que supre as suas necessidades, ter o que comer,
ter o suficiente para aproveitar a sua vida, tudo isso é dom de Deus. E a quem Deus galardoa com este dom? Aqueles que são fiéis, aqueles que são justos, aqueles que são obedientes. Assim nós cremos, e esse é o testemunho que nós temos visto ao longo de toda a nossa vida. Aqueles que são fiéis ao Senhor recebem toda a provisão dos céus. Fique agora com esta mensagem, o Deus da abundância. No final do programa eu tenho um presente do nosso apóstolo para você. O Deus da abundância. Ele descobriu o clique da vida dele, que não teve um pastor para o orientar, conforme você está sendo orientado esta noite. Ele diz em Gênesis 14: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair os 318 homens mais capazes, nascidos da sua casa, e perseguiu até Dan. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedor e Omer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, do vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Você sabe, aqui é uma parousia. Foi a primeira vez que Deus se manifestou na forma de um corpo de um homem, Melquisedeque. E diz que ele trouxe pão e vinho, quer dizer, ele celebrou a vitória da ceia. Portanto, nós temos aqui uma vez por mês a ceia para celebrar a vitória da salvação, a vitória da saúde, a vitória da prosperidade. Ceia do Senhor é para isto. Versículo de número 19. Abençoou, ele disse a Abraão: bendito seja o Deus de Abraão, Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Portanto, o segredo da vida, amado, de você poder desfrutar nas regras estabelecidas por Deus, isso não é uma regra estabelecida por um pastor de uma igreja. Isso tem raízes históricas. A regra estabelecida para fazer deste homem a quem Deus prometeu abençoá-lo. E nós? A Bíblia diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós temos o mesmo direito que ele teve. E como é que ele teve? E como é que começou a deflagrar tudo o que ele teve ao ponto de ficar rico? É porque Deus, o Espírito Santo, disse a ele: pega todos os despojos que você trouxe da guerra e paga o seu dízimo. Portanto, 430 anos antes da lei de Moisés, um homem, o pai da fé, Abraão, traz os seus dízimos. E veja o que diz o versículo 19 outra vez, bispo. Veja: abençoou ele, Abraão, e diz: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. Então, Deus o abençoou. Eu quero muito que você possua, abençoou, e diz que o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, ele disse lá atrás na criação: vocês vão possuir, vocês vão dominar. Só que isto aqui é retirado da igreja de Jesus quase como uma ofensa a Deus. Entende, pastor Afonso? As pessoas pensam que isto aqui é uma ofensa. Quando no Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Diz que Deus é o dono de tudo. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que possui os céus e a terra. Então, Abraão começou a desfrutar de tudo isso quando? Quando, inspirado pelo Espírito Santo, se tornou um fiel dizimista. Olha que depois o rei tentou suborná-lo e disse: não, toma lá. Ele disse: não, eu não recebo nada. Senão vão dizer que quem me enriqueceu foi o homem. Ele queria que a honra, o louvor e a glória pertencessem somente a Deus. O dízimo, amado, abra as portas dos céus. Gênesis 14:20 disse: quando de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 15:6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei da terra de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Versículos 8 a 10,
Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como é que eu saberei que hei de possuí-la? Versículo 9, respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho, e tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordens metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Versículos 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia disse o Senhor, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Sabe, Deus é um Deus de honra, é um Deus de aliança. Deus mandou que ele colocasse animais divididos ao meio. Diz que no cair da tarde, Deus passou no meio uma tocha de fogo, e ele disse: olha, é isto que me vai suceder se eu não cumprir a minha aliança. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, que me suceda isto se eu não cumprir a aliança. Então Deus é um Deus de honra. Deus quer, amado, Deus quer que você tenha uma renda extra. Deus quer que você tenha uma empresa. Deus quer que você tenha um negócio. Deus quer que você tenha um curso superior. Deus quer que você evolua, cresça. Você tem que acreditar em você. Deus quer que você realize os seus sonhos. Se você não acreditar em você, se você não fizer a sua parte com Deus, quem vai fazer, irmão? Ou você acha que é verdade esse negócio de passar óleo na cabeça das pessoas e beber copo d'água para resolver todos os problemas? Você viu Abraão: então eu vou beber um copo d'água, passar óleo e comer sal e andar sobre sal, e então todas as coisas estão resolvidas. Não, ele precisou de decidir acreditar. Ele foi dizimista. Ele sabia que se honrasse a Deus, Deus o honraria. Deus fez uma aliança, Deus jurou. Disse: eu vou te dar a minha herança. E a chave que abriu essa porta, amado, foi a chave da fé, da confiança e da certeza de que um dízimo move os céus. E veja em Gênesis 24:1, disse: era Abraão já idoso, bem avançado. E aí ainda tem mais essa, hein? É que o fiel a Deus tem longevidade. Abraão já idoso, bem avançado, e o Senhor em tudo, diga em tudo, o havia abençoado. Versículo 35, o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servo, camelo, jumento. Amado, esta aliança que Deus fez com este homem, o pai na fé, é a mesma aliança que nós temos com Deus. Ele foi abençoado em tudo, no corpo, na alma, no espírito, nas finanças. Pastor, mas como é que então eu posso entender que isto aqui é um direito herdado, legal, espiritualmente meu direito? Em Mateus 1 diz isto: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então você veja, a raiz do nosso cristianismo vem lá de Abraão. Nossa fé tem uma raiz profundíssima. Vem desde lá de Abraão. Por isso que em Gálatas 3, 13 e 14 disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que interrompia essa bênção? Era o pecado. Cristo fez pecado e a bênção chegou à nossa vida. Então o mesmo direito de Abraão é o nosso direito. Diz o versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e sois herdeiros segundo a promessa. Então, amado, nós não fomos tirados do mundo para vivermos uma vida cheia de dificuldades, de pressões, de devastação. Nosso destino foi marcado por esta aliança que Jesus fez na sua manifestação do pacto antigo com Abraão. Por isso, nós precisamos de crer nesta revelação. Nós precisamos de acreditar no Deus da abundância. Amado, você não tem que ter medo. Você não tem que viver de limitações. Você não tem que viver enterrado em dívidas. Não, não, não. Se esta revelação da abundância estiver em tua mente, nunca mais na tua vida tu passarás por necessidades ou faltas.
qualquer ataque que este mundo tenha, em questões econômicas ou sociais, nós seremos sempre mais que vencedores. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Deus se mostra forte para conosco. Deus é o Deus da abundância, amado. Deus é o Deus da abundância. Em Marcos 8:1-9 diz isto. Olha lá, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. E se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Então você vê, o que havia? Uma multidão, muita gente com fome, com necessidades. Jesus poderia ter dito: olha, faz um negócio, volta para cá, se desmaiar, desmaiou, se morrer, morreu. Mas ele disse: eu tenho compaixão. Você sabe, essa é a compaixão que Deus tem comigo e com você, pai. Ele sabe, ele não viu ali que havia necessidade na vida daquela gente toda, sabia. Ele sabe qual é o grau das necessidades que cada um tem. E o que ele fez? Ele pegou meia dúzia de pães, um pouquinho de peixes, e ele multiplicou. Multiplicou. Portanto, multiplicou por quê? Porque ele é o Deus da abundância. Ele não é o Deus de volta para casa com a mão à frente, outra atrás, amado. Hoje a sua vida tem que mudar. Você tem que realizar os seus sonhos, você tem que acreditar. Amado, tem muita gente que quer ver você mal, quer rir da tua fé. Bota para fora e para longe o fracassado, o derrotado, o oprimido que te quer oprimir, amado. Não ande na companhia de fracassados. Afaste-se daqueles que não têm sonhos conforme você tem. Recusa-se a viver sem esta bênção. Você está em aliança com Deus. Ele traz prosperidade, Ele traz abundância. Sabe? Deus coloca ideias, Deus coloca sonhos, Deus coloca pensamentos. Amado, não tenha medo. Salmo 78, 41, 42 diz: tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. Sabe, o povo rapidamente esquece que Deus é poderoso. Que Deus, amado, Deus fez uma obra. Ele te resgatou da mão do inimigo. Ele te tirou da morte. Ele te tirou das trevas. Ele te tirou do sono espiritual. Ele te resgatou. Você tem que se lembrar que se Ele fez isso por você, Ele vai fazer muito mais. Salmo 56 a 60. Ainda assim tentaram a Deus Altíssimo, e Ele resistiram e não lhes guardaram os testemunhos. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, tendo a sua morada entre os homens. Então, amado, por que Deus se indignou? Porque os homens se esqueceram do seu poder. Se esqueceram que Deus os resgatou. Olha, Deus já fez tanta coisa pela gente, amado. Se você parar um pouquinho e pensar no que Deus já fez na tua vida, você não pode duvidar dele. Você não pode duvidar de Deus. Deus não tem limites. Deus é o Deus que age sobrenaturalmente. Deus pode fazer abundância. Deus pode mudar a história da tua vida esta noite. Esta igreja crê no Deus da abundância. Cremos que Deus tem algo grande para nós. A nossa vida pode ser transformada hoje num abrir e fechar de olhos. A abundância pode entrar na tua casa, no teu escritório, na tua escola, na tua oficina, na tua padaria, na tua loja, no teu consultório. Amado, crê, tu és um abençoado. Tu tens que fazer tudo aquilo para o que Deus te criou. Você tem que fazer isso. Mas você tem que começar hoje por ter uma mentalidade de abundância. Amado, não aceite a ideia de que um homem de Deus, uma mulher de Deus foram criados para viver de forma medíocre. Seja fiel, trate as pessoas bem, honra a sua esposa, ama o seu marido, cuide dos seus filhos, seja sim, sim, não, não. Cumpra a sua palavra,
seja luz, seja sal. Você sabe, quando você tem um coração totalmente dele, ele se faz forte. Ele é o Deus da abundância. E eu espero que esta noite, amado, você tenha recebido no seu coração esta primeira parte da revelação sobre o Deus da abundância, para que esta abundância se manifeste na tua vida, na tua casa, para que você acredite, você tem um potencial, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi resgatado por um Deus poderoso. Não se esqueça, amado, não se esqueça, não aborreça a Deus com a sua falta de fé, não indigne Deus por desconfiar de Deus. Acredita em Deus, acredita em Deus, Ele pode, Ele está aqui, amado. Aqui está um exemplo do que é o Deus da abundância. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. O sábio diz que ter tudo nesta vida para aproveitar, que ter um bom trabalho, que poder se alimentar, tudo isso é dom de Deus. Tudo isso faz parte da provisão de Deus para as nossas vidas. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E nós cremos que o Deus da graça, o Deus que é amor, Ele também é provisão. E Ele sempre abençoa a vida daqueles que são fiéis, a vida daqueles que priorizam o seu reino, a vida daqueles que são obedientes, que não abrem mão dos princípios bíblicos para as suas vidas. Esta mensagem é tremenda e se você praticar aquilo que você está aprendendo, você vai ver certamente o sobrenatural de Deus se manifestando. Olha, eu tenho um presente do nosso apóstolo e da nossa bispa para você. Se você ligar agora, 0 operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema Em que Nós Cremos. Aqui está um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco também do testemunho de vida do nosso apóstolo. Ligue 0 operadora 21 3017 90 90. Lembrando que logo mais às 19h30 nós teremos o nosso seminário de excelência da graça de Deus com o nosso apóstolo. E se você não está no Rio de Janeiro e não pode vir a Romaricá 320 Campinho, você pode acessar www.igrejacristovive.com.br e assistir ao nosso culto ao vivo. Dentro do nosso site também você vai encontrar todos os endereços das igrejas Cristo Vive no Brasil e no mundo. Procure uma igreja Cristo Vive. Frequente uma igreja Cristo Vive, porque à frente destas igrejas estão pessoas capacitadas, comprometidas com Deus, comprometidas com o Evangelho da Graça, e vão zelar pela sua vida espiritual. Acesse o nosso site e encontre uma igreja Cristo Vive perto de você. No nosso site também você vai encontrar todas as mensagens arquivadas em áudio, em vídeo, as apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, tudo isso disponível gratuitamente para você. Basta que você acesse www.igrejacristovive.com.br. Nosso programa chegou ao fim. Você vai ainda ter a oportunidade de louvar ao Senhor com o momento de louvor da nossa igreja. E logo em seguida, você vai ficar com o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, que tem como bispa primaz a bispa Solange Brant, juntamente com o seu esposo, o bispo Rai Brant, e toda a sua família, que tem feito um trabalho tremendo em São Paulo, tem sido voz da graça de Deus para São Paulo e para o mundo. Fique então com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Tenha um dia em perfeita vitória e amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Diante das batalhas, vou te adorar. É sempre em triunfo
fazes reinar. Nas adversidades eu não vou desistir. Maior é o teu poder que hoje está em mim. E sou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer dando glórias a Deus. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer dando glórias a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. As necessidades Ele te supre. E nas necessidades em Ti vou confiar. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Diante das profetizar, profetizar eu vou. Confessa com a tua boca. E quando estou fraco em Cristo, forte eu estou. E sou plenamente convicto de que Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.